passar dos milênios, surgiram pelo mundo numerosos acontecimentos misteriosos que os pesquisadores não conseguiram decifrar. Este vídeo mostra alguns desses acontecimentos misteriosos mais famosos, discutidos e investigados por muitos anos e que permanecem sendo investigados até os dias de hoje. Alguns desses acontecimentos envolvem os famosos incidentes como o do Passo de Dyatlov e a explosão de Tunguska. Esses dois despertam a atenção até hoje, devido às evidências, às pessoas envolvidas e às formas como ocorreram. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro das novidades. Nesta lista estão os 5 mistérios que não foram resolvidos, apesar de todos os trabalhos de investigação que foram feitos. Estes mistérios possuem evidências que confundem e dificultam as investigações, o que faz parecer que são impossíveis de se resolver. 5. O Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão. Dois grandes mistérios relacionados com o desaparecimento de navios e aviões são o Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão. No caso do Triângulo das Bermudas, a região que fica no Oceano Atlântico Norte, entre Bermudas, Miami e São Juan, no Porto Rico, tem sido a causa presumida de dezenas e dezenas de desaparecimentos espantosos de navios e aviões. O mais famoso desaparecimento atribuído ao Triângulo das Bermudas está relacionado ao voo 19, um grupo de 5 bombardeiros americanos que desapareceram no Triângulo em 1945. Um avião de resgate enviado para procurá-los também desapareceu. Outras histórias incluem o mistério do USS Cyclops, resultando na maior perda de vidas sem combate na história da Marinha dos Estados Unidos. O navio com uma tripulação de 309 desapareceu em 1918. Já em 2015, El Faro, um navio cargueiro com 33 a bordo, desapareceu na área. Ao todo, até onde sabemos, 75 aviões e centenas de navios encontraram o seu fim no Triângulo das Bermudas. Possíveis causas para as catástrofes têm sido propostas ao longo do tempo, desde a interferência paranormal eletromagnética, que causa problemas na bússola, mau tempo, a corrente do Golfo e grandes campos submarinos de metano. Uma teoria fascinante tem sido proposta por meteorologistas, alegando que a razão para os mistérios que permeiam a área do Triângulo das Bermudas são incomuns nuvens hexagonais, criando bombas de ar de 170 milhas por hora e cheias de vento. Estes bolsões de ar causam todo o dano, afundando navios e derrubando aviões. Embora o notório Triângulo das Bermudas, para muitas pessoas, esteja no topo da lista dos lugares mais misteriosos do planeta, vários outros locais também permanecem misteriosos. O Mar do Diabo, também conhecido como Triângulo do Dragão, é um dos pesadelos dos marinheiros. Localizado perto da costa japonesa, no Oceano Pacífico, o Mar do Diabo, Man-o-Mi em japonês, é um dos 12 vórtices Vili localizados ao redor da Terra. Vórtices, são aquelas áreas onde a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais forte em qualquer outro lugar. Como o título indica, o Triângulo do Dragão se estende como um triângulo entre o Japão e as ilhas de Bonin. Disse que o conquistador Kublai Khan, o quinto grande Khan do Império Mongol e o neto de Gengis Khan, tentou invadir o Japão em 1274 e 1281 d.C. No entanto, em ambas as tentativas, ele não conseguiu invadir o país depois de perder seus navios e 40 mil tripulantes no exterior nessa área triangular, supostamente devido a tufões. No final do século, especialmente nas décadas de 1940 e 1950, vários navios de pesca e mais de 5 embarcações militares desapareceram no mar, em uma área que fica entre a ilha
Miyake e Yujima. Como resultado, o Japão enviou um navio de pesquisa chamado Kaio Maru em 1952 para investigar as embarcações que haviam faltado e que haviam desaparecido no Triângulo do Dragão sem qualquer vestígio. No entanto, as embarcações de pesquisa com 31 tripulantes no exterior também encontraram o destino das embarcações anteriores, que foram para o Mar do Diabo. O naufrágio do Kaio Maru foi recuperado mais tarde, mas o paradeiro dos tripulantes nunca mais foi ouvido. Após este incidente, o governo japonês declarou esta área perigosa para a viagem marítima e o transporte de mercadorias. Quatro, as bolas de fogo conhecidas como Foo Fighters. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, pilotos começaram a relatar vendo OVNIs, objetos voadores não identificados, na forma de estranhas bolas brilhantes voando ao redor de suas aeronaves à noite. Os objetos pareciam manobrar com grande velocidade e os aliados começaram a se preocupar que os alemães tivessem desenvolvido uma nova arma com capacidades surpreendentes. Os objetos foram apelidados de Foo Fighters por causa de uma história em quadrinhos popular na época, em 1944. O termo Foo Fighter foi usado pelos operadores de radar para descrever um retorno na tela do radar de um objeto que pode ou não existir. Logo, as tripulações aéreas também usavam o termo para descrever os objetos estranhos que estavam vendo. Outro encontro foi descrito pelo major do ar do exército, William Lee. Minha tripulação do B-17 e eu fomos acompanhados por um Foo Fighter de Klagenfurt, da Áustria, ao mar Adriático. Isso ocorreu em uma missão de lobo solitário à noite, se bem me lembro, em dezembro de 1944. Major Litt continua observando que o oficial de inteligência que interrogou a ele e sua tripulação declarou que era um novo lutador alemão, mas não conseguia explicar por que não atirou em nós, ou se era, relatando nosso rumo, altitude e velocidade, por que não recebemos fogo antiaéreo. Tais incidentes também não se limitavam à Europa. Em 1944, sobre o Oceano Índico, o copiloto de um B-29 da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos relatou um encontro com um peculiar OVNI. Não frequentemente, mas às vezes os objetos também apareciam no radar. Em 22 de dezembro, um piloto do 415º Esquadrão Night Fighter relatou 2 grandes raios alaranjados que subiram rapidamente em direção ao seu avião quando ele voou sobre a Alemanha. No solo, o operador de radar também viu os objetos. Muitas foram as teorias que surgiram durante e após a Segunda Guerra para tentar explicar estes fenômenos, desde efeitos ópticos até OVNIs. Os militares decidiram que poderiam ser um efeito elétrico ou óptico incomum, que poderia estar relacionado a um raio de uma bola ou ao fogo de Santelmo. Este efeito é conhecido por se formar como um brilho elétrico ao redor das pontas das asas dos aviões, mas não é em forma de uma esfera. Finalmente, eles também consideraram a possibilidade de que a coisa toda estivesse na imaginação das tripulações de avião que estavam justificadamente nervosas sob a pressão de voar perigosas missões de guerra. Durante a guerra, os aliados acreditavam que se tratava de alguma arma secreta dos alemães e vice-versa. Com o final da guerra, descobriram que não se tratava de arma secreta de nenhum dos dois lados. Apesar de todas essas especulações, nenhuma explicação conclusiva para os Foo Fighters foi encontrada até hoje. Três, a misteriosa explosão em Tunguska, no norte da Rússia. Em 30 de junho de 1908, a floresta perto do rio Tunguska, no norte da Rússia, explodiu misteriosamente, devastando uma área de milhares de quilômetros quadrados. A explosão foi tão grande
que é considerada a força de impacto mais poderosa da história registrada. Estima-se que a explosão tenha liberado energia equivalente de 5 a 30 megatons, isto é, aproximadamente 1000 bombas atômicas lançadas em Hiroshima, e apesar disto não deixou cratera, como ocorre em quedas de meteoros. No entanto, provocou uma destruição de 2.000 km² de floresta da taiga siberiana. Janelas a 40 milhas de distância se quebraram quando testemunhas observaram uma gigante bola de fogo subir no horizonte. Assim que os cientistas entraram em cena, notaram que a explosão provavelmente se originou de um único epicentro, notando que todas as árvores foram derrubadas em um padrão concêntrico. Um pesquisador notou uma peculiaridade no centro, observando que as árvores não haviam sido derrubadas, mas, em vez disso, haviam sido despidas de suas cascas. Leonid Kulik, um mineralogista russo, suspeitava que um meteorito foi o culpado de todo o fenômeno. Depois de chegar ao centro da catástrofe, Kulik não encontrou nenhuma cratera. Percebendo que havia vários lagos concêntricos na área, ele argumentou que o meteorito explodiu antes do pouso, mas depois de drenar um pântano e encontrar nada, além de uma velha árvore, ele ficou perplexo. Como era de se esperar, muitas foram as teorias elaboradas para explicar esses eventos aparentemente estranhos. Alguns acreditam até hoje que o dano foi causado por um UFO que foi embora antes que pudesse ser descoberto, explicando assim a ausência de uma cratera. Outros acham que uma espaçonave alienígena pode ter intervindo e explodido um perigoso meteorito para proteger a raça humana. Alguns astrônomos sugeriram que um pequeno cometa teria deixado poucas evidências enquanto sua massa gelada se dissipava. A explicação mais provável é que o estouro de um meteorito na atmosfera acabou ganhando mais crédito. Apesar disto, nada foi provado até hoje, e a dúvida permanece: o que realmente aconteceu em Tunguska? Dois. Mistério duradouro de Puma Punku. Na Bolívia existe um dos locais mais antigos e misteriosos do mundo, Puma Punku. Este local misterioso é considerado verdadeiro tanto para arqueólogos acadêmicos e historiadores quanto para ufólogos, que investigam a hipótese de civilizações pré-históricas avançadas ou assistência antiga de extraterrestres. Puma Punku cobre uma grande parte da cidade antiga maciça de Tiwanaku e está localizado a sudeste do lago Titicaca, nos Andes. A cidade antecede a presença inca naquela parte da América do Sul. A coisa mais intrigante sobre Puma Punku é a pedra. Puma Punku era construído de terraços originalmente por blocos megalíticos, cada um pesando várias dezenas de toneladas. As pedras de arenito vermelho e andesito foram cortadas de forma tão precisa que se encaixam perfeitamente e travam umas nas outras sem usar argamassa. A fineza técnica e a precisão exibidas nesses blocos de pedra são surpreendentes. Nem mesmo uma lâmina pode deslizar entre as pedras. Alguns desses blocos possuem finos acabamentos com qualidade de máquina e os furos com perfeição. Isto é atribuído a uma civilização que não tinha sistema de escrita e não conheciam a existência da roda. Algo não está bem explicado. As portas finamente cortadas e os blocos de pedras restantes não têm marcas de cinzel e muitos intertravam com alta precisão. Um artigo da Wikipédia descreve a engenharia fantástica envolvida na construção do templo. Ao montar as paredes de Puma Punku, cada pedra foi finamente cortada para interligar com as pedras ao redor e os blocos se encaixavam como um quebra-cabeça, formando juntas de sustentação sem o uso de argamassa. Uma técnica de engenharia comum envolve cortar a parte superior da pedra inferior em um certo ângulo e colocar outra pedra em cima dela, que foi cortada ao mesmo ângulo. A precisão com que esses ângulos foram utilizados para criar juntas niveladas é indicativa de um conhecimento
altamente sofisticado de corte de pedras e um profundo conhecimento de geometria descritiva. Hoje o complexo está em ruínas, com enormes blocos de granito em cima, uns dos outros. O local parece ter sido destruído por um terremoto, talvez acompanhado por uma onda do lago Titicaca. Segundo Jason Yeager, professor de antropologia da Universidade de Wisconsin, a cidade já estava abandonada quando os Incas conquistaram a área em 1470. Os Incas não pouparam gasto, no entanto, incorporando Pumapunku e o resto da cidade de Tiwanaku em seu império e cultura. A origem e a data exatas do site são contestadas. De acordo com os resultados de datação por radiocarbono divulgados pelo professor de antropologia William H. Isbell, da Universidade de Illinois, o local foi construído entre aproximadamente 500 e 600 depois de Cristo. No entanto, dizem que a datação por radiocarbono é imprecisa e a estrutura pode ter sido construída há muitos milhares de anos antes disso. O antigo explorador e engenheiro Arthur Poznański, um dos primeiros exploradores modernos do sítio, datou de Pumapunku a cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Outras características do local incluem um complexo sistema de irrigação e furos e canais bem trabalhados em certos blocos de pedra que parecem desafiar o trabalho em pedra dos Incas ou povos pré-Incas conhecidos na região. Muita coisa ainda não foi resolvida e assim o mistério continua. O incidente de Passo de Atilov. Este incidente refere-se às mortes não resolvidas de 9 excursionistas de esqui nos Montes Urais do norte da União Soviética, atual Rússia, entre 1º de fevereiro e 2 de fevereiro de 1959. O experiente grupo de caminhada de grau 2, liderado por Igor Dyatlov, inicialmente consistia em 10 pessoas, 8 homens e 2 mulheres. Todos na época eram do Instituto Politécnico de Ural. No entanto, um deles, Yuri Yudin, ficou doente, por isso foi forçado a voltar para casa. Assim, apenas 9 pessoas começaram a subida para a montanha através de um passo sem nome que mais tarde se tornaria conhecido como o Passo de Dyatlov. Ninguém os viu vivos depois disso. Havia estabelecido um acampamento nas encostas de Kolat, uma área agora nomeada em homenagem ao líder do grupo, Igor Dyatlov. Durante a noite, algo fez com que eles saíssem de suas barracas às pressas e fugissem do acampamento, enquanto estavam inadequadamente vestidos para as nevascas e temperaturas abaixo de zero. O acontecimento é descartado como sendo uma farsa, pois existem documentos reais, fotos, arquivos e autópsia e outros documentos oficiais que provam que a história do incidente de Passo de Atilov é bem real. No final do mesmo mês de fevereiro, o grupo não conseguiu se comunicar. As autoridades inicialmente hesitaram em iniciar uma operação de busca e salvamento. Eles até mentiram que havia um contato com o grupo de Dyatlov e eles simplesmente foram atrasados pelos fenômenos naturais. Logo após um grupo de resgate formado por autoridades locais, estudantes voluntários e guias, Mansi repetiu o caminho feito pelo grupo de estudantes e encontrou o último acampamento base no dia 26 de fevereiro. No dia seguinte, eles também descobriram 5 de 9 corpos. As câmeras foram encontradas no local das tendas, onde eles abandonaram. As primeiras fotos mostram claramente que estava tudo bem. O ambiente era descontraído e havia uma boa preparação para o inverno rigoroso da região. Uma investigação inicial das autoridades da União Soviética determinavam que 6 pessoas haviam morrido de hipotermia, enquanto os outros 3 mostravam sinais de um trauma físico. Uma vítima tinha um crânio fraturado, outros 2 tiveram fraturas maiores no tórax. A investigação concluiu que uma força irresistível desconhecida causou as mortes. Inúmeras teorias foram apresentadas para explicar as mortes inexplicáveis.
incluindo ataques de animais, hipotermia, avalanche, pânico induzido por infração, envolvimento militar ou alguma combinação destes e até o ataque de um iete russo, o famoso Pé Grande. Apesar de todas as teorias, ainda temos um mistério inexplicável. Alguns fatos foram explicados, mas ainda nos restam muitas perguntas não respondidas. Muitas das teorias concretas sensacionalizaram certos aspectos da evidência que simplesmente não eram verdadeiros, e a realidade é que ficamos com um genuíno mistério não resolvido e que provavelmente não será resolvido logo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para você ser avisado sobre os lançamentos dos novos vídeos. Obrigado a todos por assistirem e até o próximo vídeo.